irmãos, graça e paz. Estamos aqui então para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje nós vamos encerrar a lição de número 4, a parede caiu e um novo povo nasceu. A semana passada, então, nós vimos sobre a situação dos gentios antes de Cristo, antes de ser pregada a palavra para eles, né? Qual que era a situação deles, então? Os gentios, eles eram objeto de desprezo dos judeus, ou seja, os judeus não consideravam os gentios como parte da família, mesmo convivendo com eles, eles eram um povo que não se misturava, né? Os gentios eram um povo excluído, um povo desprezado. Vimos também que os gentios estavam espiritualmente alienados, ou seja, os judeus eles tinham retido para eles essas promessas feitas a Abraão, né? Deus tinha falado para Abraão que aquele povo deveria, né, alcançar os outros povos também, que aquela promessa deveria ser para todos os povos, mas não foi o que os judeus fizeram, eles retiveram essa promessa somente para eles. Então, os gentios eles ficaram alienados espiritualmente, ou seja, talvez eles conhecessem, creio eu que eles conheciam a Deus somente de ouvir falar, eles não conheciam essas promessas de Deus, eles não tinham essas experiências com Deus, né, como os judeus tinham, então eles eram um povo alienado. Aí vimos também o que Jesus fez, então com a vinda dele, o que aconteceu? Ele aboliu a lei dos mandamentos, né? Então aqueles mandamentos que eram cerimoniais, de consagrar um animal, de matar um animal, derramar sangue, que era também da circuncisão. Então toda essa lei, elas foram abolidas, né? Com a vinda de Jesus. Então as leis eles passaram só a ser lei moral e não mais uma lei que salvava, né? Que era o que acontecia anteriormente. Então, Jesus, com a vinda de Jesus, essas leis elas foram abolidas. E ele também criou uma nova humanidade e reconciliou os judeus com os gentios, formando um só povo, uma só família, no qual nós hoje também fazemos parte da família de Deus. Amém? Então, nós vamos agora para o capítulo 3, que diz assim: quem somos agora? Eu quero só começar lendo os versículos 19 a 22, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Lindo, né? Muito bem. Então nós vemos que o versículo ele começa com a palavra portanto. Algumas versões diz consequentemente. O que nós vimos aqui? Nós vimos Paulo concluindo essa fala. Ele vem dizendo, nos ensinando, né? Que nós falamos na semana passada. Então ele está concluindo. O que ele está dizendo então? Então Paulo está dizendo que agora pela fé os gentios efésios, né, eles têm o mesmo acesso direto a Deus, como o povo da aliança sempre teve. Então ele diz assim: vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas agora vocês são concidadãos com o povo de Deus e membros da casa de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí no item 1 ele diz assim: a nação de Deus. Agora não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Em Cristo, todos os gentios e judeus passam a fazer parte do verdadeiro Israel de Deus. Então trata-se de uma nova cidadania, a de cidadão do reino de Deus, em que o próprio Deus rege e o seu povo lhe dá privilégios e responsabilidade. Ou seja, antigamente, quando os gentios efésios, né, não tinham Cristo, eles eram excluídos da cidadania em Israel. Eles eram estrangeiros quanto às alianças da promessa, então eles eram sem esperança, sem Deus no mundo, aquilo que nós vimos lá, que está no versículo 12. Mas agora, pela fé em Cristo, tudo isso mudou, né?
Agora eles não são mais aqueles que carecem de um lugar no reino de Deus. Agora eles são parte, agora eles fazem parte, né? Que é o ser pertencente a um povo, né? A ser parte de uma família, a ser parte de uma nação, ou seja, eu acho interessante o que diz aqui o teólogo Martin Lloyd Jones. Ele diz assim: já não vivemos com passaporte, mas sim realmente temos a nossa certidão de nascimento, né? É aquilo que nos dá a cidadania como parte, fazemos parte. E que lindo, né? Paulo está dizendo isso para os gentios, que antes vocês eram excluídos, mas agora não, agora vocês fazem parte da nação de Israel, né? Então é muito lindo isso. E aí a família de Deus. Em Cristo, judeus e gentios vivem juntos como filhos em uma família. Deus é o Pai e nós, por meio da adoção, então nós somos feitos famílias de Deus. Isso significa, dentre tantas outras coisas, que a igreja é o meio usado por Deus para satisfazer uma profunda necessidade de todo coração humano, de pertencer, né? Pertencer a uma nação, pertencer a uma família, né? Então, eles não são mais apenas cidadãos do mesmo reino, né? Mas são ainda mais próximos do que isso. Eles são membros da mesma família. Deus é, afinal de contas, o Pai deles, o nosso Pai, né? E todos nós, então, temos acesso a Ele exatamente como os crentes judeus. Então hoje somos parte, somos pertencentes de uma família, da família de Cristo, né? E é isso que Paulo está falando. Ele está falando hoje que eles pertencem a essa família, que eles não são mais cidadãos excluídos do reino, que eles não são mais cidadãos longe, né? Mas que eles são agora, são parte, eles são pertencentes a uma família, né? E aqui diz na revista, muito bom que eles dizem assim, ele fala assim: a igreja, ela serve de companhia, de comunhão e de amparo para muitas pessoas. E muitos só passam a saber o que é família de verdade quando se tornam membros do corpo de Cristo. E é verdade, né? Porque quando a gente pertence a essa família de Cristo, nós ganhamos uma família. Eu me lembro, né, quando eu estava em Manaus, e todos os irmãos sabem daquilo que eu passei, o que mais você precisa é de uma família perto, para te dar apoio, para te dar uma palavra, para te dar, né, amparo. E eu estava sozinha na minha família mesmo, né, de sangue. E lá, aquela família de Cristo me amparou. Aquela família me trouxe, sabe, me sustentou na minha angústia, na minha dor, na minha necessidade. Então era uma família cuidando, era meu pastor cuidando de mim, eram os meus irmãos me ligando, meus irmãos me amparando. Então, quando a gente faz parte dessa família de Cristo, é uma família verdadeira, é uma família que cuida, né? É uma família que protege. Então, se sentir parte é se sentir querido, é se sentir amado, se sentir protegido, se sentir cuidado. Então, e aqui Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo que agora, pertencendo a essa família, você faz parte de um todo, né? Você tá sendo cuidado, você está sendo amparado. E é lindo que a revista coloca aqui, né? Que muitas pessoas, elas só têm uma noção de família quando elas fazem parte dessa família de Deus. Porque muitas pessoas, elas não têm essa noção de família. São pessoas, muitas vezes, ou rejeitadas, ou têm uma família toda desconcertada, né? De uma família, cada um vivendo por si só. E eu louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus mesmo, porque a minha família ela é muito unida, né? Assim, meus irmãos, a gente sempre se cuida um do outro. Eu louvo a Deus todos os dias pela minha família, porque quão importante é
a gente ter esse sentimento de pertencer. Né? Quão importante é a gente ter uma família. E aqui a Revista está dizendo que muitas pessoas realmente eles só têm uma noção do que é família quando fazem parte da família de Deus. Então é muito lindo isso aqui que Paulo está nos ensinando. Né? E aí o templo de Deus. O templo sempre fez parte da identidade de Israel como povo de Deus. Então os templos, né, no qual eles iam adorar a Deus. Então o templo ele só era visto realmente como espaço físico. No entanto, o novo povo tem um novo templo e esse é totalmente distinto do anterior. O fundamento do novo templo é o ensino cristocêntrico dos apóstolos e profetas, isto é, as verdades reveladas nas Escrituras, daquilo que a gente sabe, né? Que Cristo é o centro de todas as coisas. Então, tudo se converge em Cristo. Cristo aqui me fala que ele é a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra fundamental, é a pedra mais importante que dá sustentação, né, a todo prédio, a todo edifício. Então ele está dizendo, os apóstolos, os profetas, eles ensinam isso, que Cristo é o centro de tudo. Né? Então a pedra angular essencial para manter firme o edifício é o próprio Senhor Jesus. Né? Então nele todo edifício bem ajustado cresce. A unidade e o crescimento da igreja vem em conjunto. Né? Então agora Paulo ele muda toda essa imagem de família, né? Então ele vem falando de um edifício, de um prédio, e pensa na unidade, na coerência entre os vários membros estruturais, né, de um edifício. Então a fundação, a pedra angular, as paredes que sobem para formar uma estrutura, né, uma superestrutura, um prédio, um edifício grande. Então a importância, né, de tudo, de toda essa pedra, de todas essas coisas que fazem parte para formar um grande edifício. Né? Então ele diz que os efésios eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como o próprio Cristo Jesus, como o principal pedra angular. Ou seja, que toda a estrutura agora, que a igreja hoje é a família de Deus, que todos nós somos membros, nós somos partes como que eu vou dizer, dessas coisas, né? Desses materiais que são necessários para construir um prédio, um edifício, um templo. Hoje somos nós. Né? Nós somos a igreja, nós somos esse templo, nós somos esse edifício. E é isso que Paulo está falando, né? Que o firme fundamento da congregação de Efésios, declara Paulo, é a doutrina que Cristo lhes deu através dos seus profetas do Velho Testamento e dos apóstolos no Novo Testamento. Né? Então, aí a gente volta para a revista que diz assim: além de Cristo, que é a pedra fundamental da igreja, nós também faremos parte dessa construção. Como pedras que vivem, estamos sendo edificados, casa espiritual. E finalmente Paulo fala que o propósito desse templo é ser a habitação de Deus. O templo feito por mão de homens não pode conter Deus, mas ele habita em pessoas santas e com ela faz aliança. Esse edifício ainda não está completo, mas está crescendo para ser santuário dedicado ao Senhor. No céu seremos definitivamente completados. Então hoje nós somos esses materiais, né? Nós somos parte, nós somos pertencentes e nós somos aquilo que vai formar o templo do Senhor, definitivamente lá no céu. Então, cada um daqueles que se une a essa família, cada crente, né, que entrega a sua vida, é parte desse templo, desse edifício. Amém? Então, a gente fica por aqui e mais à noite a gente continua falando dessas maravilhas de Deus e daquilo que Paulo tem ensinado aos gentios e a todos nós. Amém? Então, até mais. Tchau, tchau.